Vitor precisa andar com seguranças pela rua. Um jornalista de 25 anos precisa andar com seguranças pela rua. Estamos loucos. Senhores, em vez de ajudá-lo, compreendê-lo ou apoiá-lo, ou simplesmente respeitar o jeito dele de fazer as coisas, mesmo que alguns não gostem, vão atrás dele. Eu acredito que existe uma campanha em que o governo é o protagonista e na qual, de alguma forma, tentam me sufocar economicamente e buscam a minha morte e o meu assassinato civil. Na mídia livre na Espanha, praticamente não há pessoas que se atrevam a discordar, que se atrevam a entrevistar outras pessoas que estão silenciadas pelo poder. São 2, 3 ou 4 comunicadores, né, que de alguma forma travam essa batalha. E é uma pena porque no final tem muita gente que confia e confiou em certos meios digitais, em certos meios que supostamente estavam à direita do governo e que achavam que podiam enfrentar tudo o que está acontecendo, essa ditadura velada, e sinceramente prestam um desserviço ao jornalismo e à sociedade espanhola, que merece representação midiática melhor do que vemos atualmente. Pompidou é o que lava mais branco. Por que Ábalos não está gritando mais do que poderia? Porque ele tem essa saída, ofereceram essa possibilidade para ele. Agora, Pompidou já disse que daqui até outubro, nada. Ou seja, ele, claro, também tem um mínimo, isso sim, ainda tem um mínimo de dignidade e de, olha, e se durante o verão acontecerem coisas, então eu me livro desse problema, né? Mas todo mundo sabe que o coringa do público se chama Pompidou. Sim, sabemos e temos informações de que estão instrumentalizando os naturalizados para que votem no PSOE. Eles colocam essas pessoas em um ônibus com ar-condicionado, mesmo em Cuba sem eletricidade, levam, dão lanche, fazem festa e você fica bem, o que é bom. Já que estamos aqui, as pessoas não estão ligando muito por causa do próprio desespero da cidade de Cuba, né? O quanto isso é importante, porque estamos em um momento crucial e definitivo da história da Espanha. Ou saímos imunes disso tudo ou morremos. Castilhão Confidencial de Alberto. Castilhão Meus Seguros patrocinam o editorial do Castilhão Confidencial. Castilhão Confidencial de Didier. Bem-vindos, confidenciais. Obrigado por estarem aí. Força, honra e vamos em frente com a liberdade de imprensa e a liberdade individual. São tempos difíceis para defendê-la, não se enganem, especialmente na Espanha. Como contamos ontem, a fera se revira quando se sente encurralada e Sanches está se sentindo assim. Portanto, ele está dando pontapés, lançando facadas, golpes de Neto, suas garras atingem o primeiro que se aproxima, porque sabe que não lhe resta muito tempo e terá que deixar a Moncloa, provavelmente rumo a Soto del Real, em pouco tempo. Sua situação é mais do que sombria e os casos judiciais não têm precedentes. Mais de 100 membros do seu círculo estão sendo investigados, alguns já presos ou prestes a serem presos. E, além disso, cada vez mais pessoas estão fazendo acordos com o Ministério Público e há ex-membros do seu círculo sujo que querem revelar tudo. Isso eu conto para vocês nos próximos dias. Recebemos informações confidenciais, mas queremos confirmar com mais de uma fonte. O fato é que quando um ditador se vê encurralado, ele usa todos os meios para desviar a atenção. E como não consegue com o juiz Calama no juiz Ismael Moreno ou Pedraz, então ele vai atrás de Vito Quiles. Atrás de meios de comunicação alternativos, de fundações que o incomodam ou de jornalistas que dizem a verdade. Somos, com certeza, a distração para um rei, um regime ditador que não sabe viver sem estar no centro das atenções. E sempre tem soldados obedientes, de joelheiras, prontos para fazer o que o chefe mandar. A maioria trabalha na 1 televisão espanhola ou na 6. Mas também tem na 4, 4 tem na Antena 3, 3 tem em todas as rádios. Até mesmo as emissoras do Partido Popular também colaboram. Ao serem obedientes, quando é que o inimigo pode lhes fazer mal? E vejam, Vito Bitoquiles já lhes fez mal. Um vídeo de Vito Bitoquiles tem mais audiência do que o melhor programa de televisão
ou do que o programa de rádio líder das manhãs. E isso eles não entendem muito bem, não sabem compreender. Chamam ele de tudo, agitador, de extrema-direita. Agora querem chamá-lo de fugitivo da justiça. Foi assim que o classificaram durante dias em várias emissoras de TV como fugitivo. Para ver se alguém pega ele na rua e bate nele, né? Ou atropela ele. Eles ficariam felizes se isso acontecesse. Tentaram desumanizá-lo, fazer com que não pareça humano, que seja algo como um boneco em que todos podem bater sem medo. Nada agradaria mais a eles do que se ele desaparecesse. Mas Vito Bitoquilis não é mais nem menos do que um jovem corajoso de 25 anos que anda com um microfone pela rua fazendo perguntas. E que é livre. E isso eles não podem permitir. Como é que um jornalista ousa fazer as perguntas que interessam ao povo? Desde quando um jornalista trabalha para o povo e não para mim? Deve-se perguntar Sanches ou Feijó, no fim das contas é praticamente a mesma coisa. O que estamos vendo como exemplo com Vitor Bitoquilis são fogos de artifício, sim, para encobrir algo maior, mas é gravíssimo. Veículos com placa de países do leste, entrando com pessoas de aparência muito rude e terno escuro no escritório do advogado de Vito para roubar seu processo. Você me ameaça com ordem de captura e detenção. Vito precisa andar com seguranças pela rua. Um jornalista de 25 anos precisa andar com seguranças pela rua. Estamos loucos. Senhores, em vez de ajudá-lo, compreendê-lo ou apoiá-lo, ou simplesmente respeitar o jeito dele de fazer as coisas, mesmo que alguns não gostem, vão contra ele. E vão contra ele dos dois lados. Contra isso, amigos, nós sempre vamos nos rebelar neste espaço onde a liberdade individual é defendida acima de tudo. Aqui defendemos até aqueles de quem não gostamos, até os que não nos agradam ou não pensam como a gente. Desde que façam isso com educação, sinceridade e um trabalho bem feito. Mas sempre estaremos contra aqueles que agem pelas costas, os que manipulam os poderes do Estado ao seu bel prazer. Aqueles que acham que com um eu mando e pronto, porque acham que podem, conseguem destruir o Estado de Direito e os direitos civis. A maioria dos meios de comunicação fala dele, muitos de forma extremamente negativa, outros com a confiança de que não é possível que a Espanha tenha chegado tão baixo. E o alvo a ser abatido seja um jornalista de 26 anos que anda pela rua com o microfone fazendo perguntas. Confesso a vocês que não entendo o que está acontecendo e por que esse governo corrupto está indo atrás de Bitoquilis como se ele fosse um símbolo que precisa ser abatido, que precisa ser destruído. Tentaram fazer com que o víssemos algemado, detido, que fosse preso, roubam processos do advogado dele. O que será o próximo passo, não é? Bitoquilis, bem-vindo. Tudo bem, amigo? Boa noite, Albert. É um prazer estar aqui e estou surpreso com o que ocorreu nas últimas horas, como você bem relatou. Invadiram o escritório do meu advogado, Espinha Abogados, e roubaram o processo que tinha a ver comigo. Os autores do roubo são pessoas que, enfim, têm evidentemente indícios de profissionalismo porque não mexeram em nenhum tipo de dispositivo de segurança, nem arrombaram nenhuma porta, entraram de forma sigilosa, desativando os alarmes. E a verdade é que surpreende muito o que está acontecendo e principalmente temos muita incerteza em evidentemente saber quem pode estar por trás disso. Então é isso, né? Assim que estamos vivendo as últimas horas. Você acha que tudo mudou quando colocaram o microfone na Begonha Gomes, Victor? Bom, evidentemente essa é a tese que eu defendi todo esse tempo, porque eu notei uma mudança em relação à ofensiva judicial, política e midiática que estava sofrendo no momento em que eu ousei me aproximar da esposa do presidente do governo e fazer-lhe algumas perguntas. E a verdade é que tenho certeza de que isso aconteceu depois desse momento, porque inclusive chegou até mim uma informação vazada por pessoas da equipe de segurança de Begonha Gomes, que depois foi destituída pelo Ministério do Interior,
mas que se comunicaram com pessoas da minha confiança e contaram para elas que o governo havia iniciado uma ofensiva, uma caçada contra mim depois dessa situação. E isso é algo que acho que já contei, mas que inclusive colocaram ou usaram instituições públicas, empresas, entidades públicas para fazer uma ofensiva judicial contra mim. Usaram até a Renfe judicialmente contra mim. Usaram até a Renfe. Isso é algo que acho que já contei, mas que inclusive colocaram ou usaram instituições públicas, empresas, entidades públicas para fazer uma ofensiva judicial contra mim. Usaram até a Renfe com assuntos absolutamente desagradáveis, absurdos e ridículos para fazer uma denúncia contra mim. Usaram organizações de fachada, lobbies, organizações LGTBI, feministas para me denunciar em massa, e todas são governamentais. Eu acredito que há uma campanha em que o governo é o protagonista e na qual, de alguma forma, tentam me sufocar economicamente e buscam a minha morte e o meu assassinato civil. Eles não pararam de fazer isso. Essa ordem de busca e captura é fruto de mais uma denúncia, de toda essa campanha de denúncias em massa que fizeram contra mim e pelas quais eu já não posso mais me defender. Porque como pessoa individual, como particular, eu não dou conta de tanta denúncia, de tanta ofensiva. É ofensiva e eu só conseguiria passar a vida me defendendo judicialmente. O governo quer me sufocar financeiramente e ocupar com processos para que eu não siga incomodando como jornalista. Realmente percebi isso, acho que é assim. E como eu disse, né? Chegou uma comunicação ao meu entorno, vinda do entorno do governo, da dona Gomes, de pessoas que já não trabalham mais com ela, em que se dizia que Pedro Sanches estava muito irritado e que faria tudo o possível para me parar. E acho que uma das coisas é essa. É tudo tão absurdo. Com a quantidade de processos judiciais que Pedro Sanches tem, você deveria ser o menor dos problemas dele, né? Tem sido quase uma obsessão com você. Você deve estar ciente de que provavelmente seu telefone está grampeado, né? Sim, eu sei, além disso eu percebo. Lamborghini, na verdade, eu tenho a sensação de que o governo, quando isso aconteceu, me colocou sob contravigilância. Victor, o que te dizem na rua quando te reconhecem? Bem, as pessoas, na verdade, estão muito entusiasmadas, muito felizes e, acima de tudo, eu também. Sinto um carinho imenso porque percebo que as pessoas me defendem e me apoiam, que a imensa maioria, de alguma forma, não se deixa influenciar pelas televisões corruptas, pelo governo corrupto e por toda a gente desprezível que, em geral, está atacando a minha. E não sinto nenhum tipo de escrúpulo pelo fato de fiscalizar o executivo mais infame, mais ladrão e mais corrupto da história da democracia. E claro, as palavras que tenho para todas as pessoas que demonstram seu carinho por mim são evidentemente de profunda admiração e orgulho, porque, bom, eu acho que é muito difícil apoiar uma pessoa pública que está constantemente tão exposta e tão difamada em todos os meios de comunicação, mas mesmo assim essas pessoas o fazem, não têm nenhum tipo de medo. Muita gente perdeu, como eu disse, o temor de manifestar seu apoio a personalidades que estão sendo apontadas pelo entorno de Sanches. E eu com certeza sinto muito apoio, muita defesa e praticamente não sinto nada de negativo nas ruas. A mesma animosidade e o assédio que o governo quer ou pretende promover contra mim. O Congresso dos Deputados conseguiu te tirar, embora você não tenha deixado de fazer seu trabalho. Isso está te afetando profissionalmente, essa loucura, essa tentativa de morte civil? Bom, evidentemente, porque eu tenho menos trabalho do que antes, tenho claramente menos oportunidades no âmbito profissional. Meu meio de comunicação já não conta mais comigo nesse aspecto porque me tiraram de forma seletiva, não o veículo, mas a mim pessoalmente, então eles não podem contar comigo para essa função de correspondente parlamentar. É um problema porque, obviamente, como eu já disse, né, tenho menos facilidade para buscar temas e para procurar coisas para fazer, mas, enfim, eu estou aguentando. Acho que em setembro parece que termina o período de sanções, a não ser que continuem prolongando essas denúncias também pela Câmara Baixa. E vamos tentar voltar, vamos tentar retornar e acredito que muita gente também vai agradecer. Mas não posso acreditar que o jornalista que conseguiu as maiores exclusivas não tenha ofertas de trabalho. Não me diga que você não tem, com certeza tem. Pois praticamente não, Alberto, porque no final, neste país, as pessoas e os meios de comunicação têm muito medo, são meios muito inseguros. Alguns meios de comunicação que supostamente se orgulhavam de ser corajosos e de enfrentar o poder já me fizeram propostas. E para quê? Para nada.
No fim, todas as ofertas foram retiradas após 2 ou 3 capas minhas no El País falando mal de mim. São pessoas complexadas, com medo, que vivem segundo as manchetes dos grandes meios de comunicação que dizem combater, mas que estão sob controle do governo. Então, no final, é tudo um absurdo. Praticamente não existem meios livres na Espanha, praticamente não há pessoas que se atrevam a discordar, que se atrevam a entrevistar outras pessoas que estão silenciadas pelo poder. Praticamente vocês são 2 contra o poder, são 2, 3 ou 4 comunicadores, né? São vocês que estão travando essa batalha. E é uma pena porque no final tem muita gente que confia e confiou em certos meios digitais, em certos meios que supostamente estavam à direita do governo e que achavam que poderiam enfrentar tudo o que está acontecendo, essa ditadura velada, e sinceramente isso não faz nenhum favor ao jornalismo e à sociedade espanhola, que eu acho que merece mais. A sociedade espanhola merece melhor representação na mídia do que a que vemos atualmente. Sem dúvida. Já te vimos em alguns eventos políticos, sei que você gosta de política. Você vai entrar para a política? Não, por enquanto está descartado. Não é algo que eu descartei para o futuro também, porque, bom, nunca se sabe o quê, nunca se sabe o que pode acontecer, mas por enquanto estou confortável fazendo o meu trabalho, acho que é necessário, acho que dentro dos meios de comunicação falta gente que, como eu digo, né, que representa a cidadania com suas perguntas, com suas, enfim, questões, com suas inquietudes. E eu acho que meu futuro não está escrito, eu não sei o que farei quando o governo me colocar na cadeia, espero que isso nunca aconteça, mas enfim, não sei o que farei no futuro, mas por enquanto acho que meu lugar é onde estou agora, né? Na oposição midiática ao governo mais corrupto e aos meios de comunicação mais corruptos da Europa, e acho que tenho que estar ali e não devo dificultar ainda mais as coisas no nível político, que já estão bastante complicadas. Bom, a única vantagem é que o tempo corre a seu favor. Esse governo corrupto tem pouco tempo, seja judicialmente ou seja pelas urnas, mas tem pouco tempo. O que acontece é que não espere muito da oposição que vier depois, você já sabe. Não, sim, sim. Infelizmente, muitos de nós conhecemos o que a oposição fez sempre que governou. Quando parecia que ia levantar todos os tapetes e banir todos os apresentadores e comentaristas que de alguma forma haviam denegrido a profissão, já a oposição e rivais políticos fizeram o oposto, mantiveram todos. Espero que não repitam isso, pois os espanhóis ficariam muito desapontados. É isso que eu espero. Ei, quem deve estar agora rezando para que você não volte? Quem é o seu pior inimigo na rua? Nos pareceu que Patxi López estava muito feliz desde que você parou de persegui-lo. Seria ele ou não? Bom, eu acho que Patxi López está bastante contente por eu não estar mais no Congresso dos Deputados. Mesmo assim, eu ainda o persigo e tento fazer as perguntas que não fazem dentro do Congresso ou fora na rua, onde ele sente um certo desconforto toda vez que me vê. Mesmo assim, eu diria para ele não comemorar muito, pois em pouco mais de um mês voltarei ao Congresso e ele terá que me ver novamente na sala de imprensa. Se não o mandarem embora antes de mim, o que pode ocorrer, já que temos um governo tão instável com muitas demissões e investigados, talvez ele saia antes de mim. Então não comemore muito e com certeza vai me ver de novo em breve. Mas até mesmo Oscar Puente deve estar muito feliz porque toda vez que pode, ele vaza uma informação minha para a Renfe para que me denunciem, para a Renfe para que me denunciem, para pessoas me difamarem, ou para El Plural, ou para outro meio de comunicação para que me ataquem. Ele está aproveitando que não me vê tanto, mas logo terá que me aguentar, não restam dúvidas. Obrigado. Obrigado. Até onde você puder me contar, você está se protegendo contra possíveis ataques físicos? Bom, veja, quem me conhece sabe que eu tenho meu trabalho e quando estou me dedicando à minha profissão e ao jornalismo, eu vou escoltado porque não posso sair na rua ou não posso ir a determinados lugares de Madrid ou a determinados lugares da Espanha ou a determinados eventos onde há certas pessoas sem segurança. É triste que em um país livre discordar possa levar alguém a sofrer represálias físicas ou ser agredido. E tento me proteger como posso, mas é verdade que também não tenho os meios, né? Que ocupantes de cargos públicos, ministros, outros políticos e líderes da oposição têm para se proteger. Eu, no fim, como você disse no começo, né? Sou um cara de 25 anos que não tem nada além de um microfone, que é seu meio de comunicação e os recursos que tem para trabalhar.
O que possa me acontecer, evidentemente, bom, eu não tenho essa facilidade de proteção que outros têm, claro. 25 anos exercendo o jornalismo com escolta. Isso a gente não via nem quando a ETA ainda estava ativa, Victor, nem na época da ETA eu vi isso. Antes você mencionou que querem me colocar na cadeia. Você acha que isso pode acontecer? E se acontecer, você está preparado para aguentar alguns dias ou semanas onde eles quiserem te colocar? Bom, eu acho que eles não vão conseguir me colocar na cadeia, porque não há motivos para me colocarem na cadeia, a não ser que a Espanha entre completamente em um regime e em um cenário ditatorial no qual comecem a sequestrar e prender pessoas por causa de suas ideias. Eu acho que, por enquanto, não estamos muito longe disso acontecer, mas ainda não parece que vai acontecer. E eu não dou motivos para que me coloquem na cadeia, não cometo crimes, não infrinjo a lei, não sou um criminoso como os aliados do governo. Victor, o que você deseja e que mensagem quer transmitir para os milhares, dezenas de milhares de seguidores que estão te assistindo agora? Bom, eu diria para que mantenham a postura, pois estamos vivendo tempos difíceis, vocês vão ver de tudo, vão ver como nos tratam, coisas que não deveriam acontecer conosco, que não deveriam recair sobre nós, que são injustificadas, que são ilegítimas e em muitos casos até ilegais e suspeitas, como as que têm acontecido comigo. Mas que não desanimem, que não abandonem a luta, que não abandonem essa causa, que não desistam, enfim, as ideias que eu represento. No fim das contas, algo ficou claro para mim, especialmente após algo tão trágico na comunidade estadunidense, como foi o assassinato de Charlie Kirk, com quem evidentemente eu não me comparo, porque acho que ele era um cara brilhante, e ainda me falta muito trabalho a ser feito para chegar até mesmo a me assemelhar a muitas das comunicações que ele fazia, mas enfim, ele é uma referência e eu admiro muito o trabalho que ele fazia. Ele dizia que mesmo que acabassem assassinando-o e mesmo que acabem com ele, não poderão acabar com suas ideias. E isso, de certa forma, é o que o governo, eu acho, tenta me usar como um saco de pancadas para, de alguma forma, acabar com o que eu represento, com essa comunidade que eu construí. Todo o meu apoio, Vitor. Que medo eles devem ter? A que ponto eles devem estar para que você, um jovem de 25 anos, seja a preocupação deles na qual investem tanto tempo e esforço? Eles estão acabados, não sabem, mas estão acabados. Vida longa, Vitor, ânimo, anime-se, quero você forte, ainda temos muita batalha pela frente. Um abraço, amigo. Obrigado por assistir, obrigado. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Sindeuda Group são confidenciais. E, senhores, o juiz Peinado saiu de férias sem decidir se devolvia ou não o passaporte para Begônia Gomes. Foi a pequena vingança que entendemos do juiz Peinado depois de tantos desfeitos que Begônia Gomes fez ao magistrado. E faltando 24 horas, quando hoje Sanches deveria sair ou teria que sair com destino à cúpula da OTAN, um juiz substituto decidiu ontem no final da tarde. E uma decisão salomônica que agrada a todos ou não agrada a ninguém. Ele pode ir a Londres para ver a formatura da filha e para isso devolvem o passaporte, mas não para a Turquia. E o fato é que o juiz argumenta bem isso em sua decisão. A Turquia não é um país democrático. É verdade que nenhum dos dois, nem a Turquia nem o Reino Unido, estão na União Europeia. Mas digamos que, apesar do Brexit, os laços com o Reino Unido, diz o juiz, são muito maiores. Na Turquia, por causa da cúpula da OTAN, prenderam 150 jornalistas nessas últimas semanas. É uma ditadura com eleições. Nesse ponto se parece com Sanches. Portanto, com a Turquia, não. Para Londres ver a formatura da filha, sim. Agora estamos todos atentos ao dia 10. Por quê? Porque é quando ela deve voltar. E se ela não voltar, o juiz Peinado vai culpar quem tomou a decisão, o juiz substituto. Veremos, vamos ficar atentos.
E falando de jornalistas, Ângeles nos deixou uma mensagem, assim como muitos durante o fim de semana, pensando em quem foi nosso primeiro convidado, Vito Quiles. A invasão ao escritório do advogado de Vito Quiles é uma amostra do tipo de governo que temos, ou seja, da máfia que está por trás. Alguns ainda se recusam a ver isso. Tem muitas pessoas que ainda acham que isso são boatos, etc. Não, não são boatos, são realidades. Senhores, a situação continua sendo a mesma, assédio, uma série de processos que não são por acaso, sufocamento econômico, midiático, a morte civil. Já fizeram isso antes? E lá eles tinham uma equipe montada com a capitã Leire Dias para fazer essas coisas, não é? Pergunto ao meu colega Luiz Lozada, da Distrito TV. Como vai, companheiro? Tudo bem? Como vai, Albert? Muito boa noite. O que você acha da loucura com Vito Quiles? Olha, eu acho que Vito Quiles faz um jornalismo ousado. Faz as perguntas que muita gente não faz ou não quer fazer, está onde tem que estar. Eu acho que, no entanto, no último episódio, na minha opinião, ele errou. Se é verdade que ele recebe muitas denúncias e processos, precisa apenas se defender. Se há uma perseguição por meio de estratégias judiciais contra ele, o que ele tem que fazer é denunciar isso. Mas não comparecer no tribunal quando é chamado, eu acho que não é aceitável. Inventar que está sendo perseguido pelo governo por ser um jornalista crítico não procede, pois o juiz apenas cumpriu o seu dever. E é que se te chamam e você não comparece, eles emitem um mandado de busca e captura. Mas você não acha que ele está deixando de lado os Palotes e a Begonha Gomes, pois não deve haver privilégios para ninguém? Você não acha que o perseguem desde o governo? Cara, claro que sim, mas não por esse motivo. Não porque emitiram um mandado de busca e captura, claro que não. Estão perseguindo ele porque ele se infiltrou, entrevistou a esposa do presidente ficou nervosa, tão nervosa que o denunciou por agressões que obviamente não existiram, porque todos vimos o vídeo e obviamente a denúncia foi anulada. Acredito que isso prova o funcionamento da justiça, mas também evidencia a perseguição do governo a Vito Quiles por ser um jornalista incômodo que faz perguntas que ninguém quer fazer. Acho que isso é claro, mas inventar essa história, na minha opinião, faz ele perder credibilidade. Eu entendo você. Aqui há centenas de pessoas com ordem de busca e captura na Espanha porque não se apresentam diante de um juiz. Qual é a diferença aqui? Alguém pega o telefone, conta para o grupo sanchista, começam pela La Sexta, vão para a La Uno e transformam isso em uma notícia absurda que faz parecer que querem ver Vito Quiles. Bom, eles teriam adorado ver Vito Quiles algemado. Na cadeia, ficariam 4 dias falando sobre isso. Mas, enfim, essa parte eu acho que a gente já sabe. Me dá uma pena enorme que o Estado da Espanha tenha chegado a esse ponto, né? A perseguição implacável contra um jornalista de 25 anos para desviar a atenção como símbolo de que ainda estão vivos. Para mim, o motivo não importa, mas que haja perseguição implacável contra um jornalista de 25 anos, isso é um fato. E isso é uma máfia, Luiz. Máfia pura. Está claro, eu também acho. Lamento que a Associação da Imprensa não tenha defendido a liberdade de expressão quando Vito Quiles e Bertrand Endongo foram expulsos do Congresso. Que se pode criticar as atitudes deles, mas negar e cercear a liberdade de imprensa me parece inaceitável. E além disso, isso é a porta de entrada para quebrar a própria democracia. Eu acho que isso é muito grave. Acho extremamente grave que as associações de imprensa tenham ficado em cima do muro e avalizado essa censura. Maria Rey é uma das chefes da Associação da Imprensa, está na Telemadrid e eu já ouvi barbaridades dela. Ela disse que nem Bertrand Endongo nem Vito são jornalistas. Precisamos perguntar para Maria Rey, que agora distribui as carteiras de jornalista, e ela disse barbaridades. Em vez de ficar ao lado deles ou junto deles, ficou contra eles. Reparem que as coletivas de imprensa do Congresso, já contamos isso aqui muitas vezes, são organizadas de forma que só entregam o microfone para o amigo do partido fazer perguntas. É isso que Maria Rey deveria criticar, isso, e não o Vito e o Bertrand, a manipulação dos partidos no Congresso. Aí eles não dizem nada, Luiz. Sim, e em Moncloa acontece a mesma coisa.
Igual, as perguntas estão super combinadas e há meios de comunicação que estão permanentemente marginalizados. Então, esse meio, o que deve fazer? Por exemplo, o debate já começou a ranquear quem tem mais espaço. Claro, o debate nunca é chamado. Então, o que fazer? Ficar calado e esperar educadamente a vez. Bem, então foi feito esse ranking. O que Vito Quiles faz? Ele toma a palavra. Sim, claro. O inaceitável é a censura sistêmica. Sim, não te vi, não sei quantos. Nessa sala já sofremos muito, isso é inaceitável. Então, que não haja cobertura por parte das associações de imprensa, me parece que isso é o mais triste, porque o que está em jogo não é o Vito Quiles, que você pode gostar ou não, estamos falando da liberdade de imprensa e da própria democracia. Sim, sim. A verdade é que a nossa profissão deixa muito a desejar, Luiz. Já comentamos isso algumas vezes, eu e você. Você e eu estamos há décadas em diferentes veículos. Eu nunca vi a profissão de jornalista tão em baixa, tão fora do lugar, tão pouco combativa contra o poder, tão obediente às ordens que recebem. Somos 4, citando, os que batem na mesa, e falo tanto do PP quanto do PSOE. Os meios do PP, olha, acabam na La Uno e na La Sexta branqueados em 5 minutos. Isso não é sobre bipartidarismo. Eles se entendem bem, não é? Sim, é verdade que a profissão está muito desvalorizada e realmente já não existe, ou é muito rara. O jornalista corajoso, o jornalista que quer desvendar a verdade, que quer investigar, que quer descer aos esgotos para descobrir coisas, aquelas coisas que ninguém quer que sejam contadas, mas que na verdade são a verdadeira notícia. Bom, esse espírito, esse estilo, infelizmente está cada vez mais raro, mas também está escassa, infelizmente, a polícia. Por exemplo, na UCO, cada vez há mais vagas. Nos grupos de choque, cada vez há mais vagas. É que o espírito de sacrifício, infelizmente, já não existe. Que pena, meu Deus. Vamos para a Catalunha, para a Espanha e para Cuba. Os 3 estão em Saí de Chalinchon. Como você está? Tudo bem, amigo? Um abraço para nossos irmãos e seguidores dessa batalha que se chama Castilhão Confidencial. Eu estava ouvindo vocês com muita atenção e a primeira coisa que me veio à mente, né, aquela frase que com certeza vocês já ouviram, que diz: primeiro vieram pelos socialistas e eu fiquei em silêncio porque não era socialista. Sim. Depois vieram pelos sindicalistas e eu não falei porque não era sindicalista. Vieram pelos judeus e eu não disse nada porque não era judeu, e quando vieram por mim, então já não restava ninguém para falar em meu nome. E eu acho que é isso que está acontecendo, especialmente esses jornalistas, juízes, policiais e pessoas que estão vendidas ao poder, acreditando que é para sempre, acreditando que o Estado de Direito não funciona. Desde o início, quando tudo estava mais sombrio, você sabe que eu estava lá. Eu disse que todas essas pessoas iam cair, que todas essas pessoas iam ser presas, que todas essas pessoas iam pagar, porque eu tenho uma fé imensa na democracia. Como disse antes no programa, perdi uma pátria e não vou perder outra. Recuso-me a pensar assim, mesmo que tudo pareça sombrio. E bem, o que está acontecendo com o nosso querido e admirado Guido Giles é uma mistura, não é? Como dizia Luiz, inventaram aí uma pequena história. Mas será que realmente estão perseguindo ele, como estão perseguindo tantas pessoas aqui na Espanha? Muitos de nós que falamos aqui até recebemos cartas da Receita Federal. Rapaz, aqui seguimos com você. Já se lembraram e não se esquecem de mim. Faz 15 anos que gostam muito de mim. Ei, primeiro vem um sorriso. Vamos lá. Conchita adorou uma frase que ela ouviu de Caetana Álvares de Toledo. Escuta. É que eu ouvi uma frase da Caetana Álvares de Toledo que ficou gravada na minha cabeça e que é ótima. Que Leire passeava pelos estamentos do Estado como Pedro pelas suas saunas. Imagina, estou morrendo de rir. É boa, Luiz, essa é boa. É muito boa, sim. A verdade é que Caetana tem dentes afiados, Cara, sim, ela tem. E depois tem uma que era para ser engraçada, mas dá muita pena. Vários de vocês me mandaram. Manu Sanches, humorista de Sevilha, sempre contratado no Canal Sur. Muito engraçado. Deram um programa para ele na La Uno e eu entendo que ele precisa mostrar serviço para ficar. Como você faz para mostrar serviço na La Uno? Falando sobre o fascismo, sobre os fascistas. Mas ele exagerou demais, escutem só.
começa a se espalhar nas ruas aquela frase: sofrer mais do que um fascista assistindo à Copa do Mundo. Vamos recapitular. Alemanha eliminada. Áustria, terra do Führer, também. Itália nem joga, isso é pior que ser pendurado de cabeça para baixo. Isso é engraçado hoje em dia, essa ideia, fazer piadas sobre algo que aconteceu há 100 anos. Sim, não, claro que não tem graça nenhuma graça é aquele que estava passando pano para a cantora Pastora Soler há alguns dias, que foi para Cuba e não teve outra ideia. Aliás, a explicação que deram está errada. Não é que a lagosta em Cuba seja um luxo, é que a lagosta em Cuba é proibida. Um cubano não pode entrar no mar e pegar uma lagosta para comer, é proibido que os cubanos possam pescar. Certo, não é que seja um artigo de luxo. E então ele estava passando pano para a Pastora Soler, aquela cantora que esteve em Cuba com a filha de Raul Castro, com Mariela Castro, que ela diz que é dissidente, que é como a ovelha negra da família e não sei mais o quê. E bom, esses personagens têm seu destino marcado e muito centralizado. Não é necessário. Considero desrespeitoso ficar sempre falando dos nazistas e fascistas como se isso tivesse sido uma festa, esse aniversário, uma festa de rua, uma coisa muito dura e muito difícil. Acabei de voltar agora mesmo de um encontro com a Associação Judaica da Europa, um encontro que fizeram para comunicadores, jornalistas, ativistas, etc., e o antissemitismo na Europa está muito forte. Tem gente que nem sabe por causa dessa banalização do nazismo e do fascismo. E tem gente que não sabe quais foram as razões do Holocausto judaico. Isso é preocupante. Disseram sim lá, e eu questionei como isso pode ser. Digo, se já tem gente que, se voltarmos quase à mesma situação de tensão da Segunda Guerra Mundial, da perseguição aos judeus, da obsessão com os judeus, e para mim, isso com certeza não tem graça nenhuma. Você vê um plano pré-estabelecido nisso, Luiz, ou não? Do ponto de vista ideológico, não sei. Acho que não. O que acontece é que, para eles, a generalização funciona bem. Então, chamar alguém de fascista, seja lá o que isso signifique, sempre soa mal. E então eles estão nessa generalização sem nenhum tipo de nuance. O que me incomoda é que a TV pública espanhola seja usada como ferramenta de propaganda. E uma ferramenta de propaganda paga com meus impostos. A televisão pública serve ao interesse público. Quem quiser fazer propaganda deve pagar, como fizeram com a Telecontreras, quer se autopromover, você paga, contrata 300 profissionais como fez, contrata com o talão de cheques que quiser, porque é o seu talão de cheques. Com o meu dinheiro deve-se prestar serviço público, não contratar quem faz propaganda política. Sim. Olhem o que conta Cella Confidencial. O que eu não consigo entender é por que essa lei dos netos, que permite que vote o descendente do descendente do descendente do descendente do espanhol que emigrou, porque não permite também que eles votem nas reuniões de condomínio, que todos os espanhóis decidam se deve ou não colocar o elevador. Exatamente igual nas municipais, nas autonómicas. Se é para dar esse poder, então que deem de verdade, não é? Digo eu. Tem razão, ou que pelo menos não tenham pedido o contrário, né, Nora? Por exemplo, um colombiano pode ser naturalizado aqui em 4 minutos ou em 4 dias, e um espanhol na Colômbia, conheço muitos, não tem como conseguir a nacionalidade colombiana. Pois é, mas lá é como em muitos países. Olha, eu imagino a sua Cuba e você tem informações diretas do seu país de origem, Said, que te dizem que você pode ser espanhol, que te dizem que talvez possa receber um benefício mínimo de 400 euros, que isso para um cubano é ser multimilionário. Vamos lá, eu entendo que haja filas na rua, elas existem, não é? Bom, você sabe que nós temos denunciado isso neste programa. Zoe fez isso. Eu também vinha com esse mesmo discurso, como se diz em Cuba. Nós estamos muito preocupados porque, evidentemente, essas pessoas são descendentes, né? São familiares. Poderíamos discutir se são ou se não são. Mas, enfim, existe um vínculo histórico entre Cuba e Espanha que terminou em 1898, que são histórias do passado. Mas sabemos e temos informações de que estão instrumentalizando os nacionalizados para que votem no PSOE.
Eles pegam essas pessoas, colocam em um ônibus. Imagine em Cuba, sem eletricidade, um ônibus com ar-condicionado. Eles te levam, oferecem lanche e fazem uma festa. Você está bem. E te dizem, bom, já que estamos aqui, vote no PSOE. E isso é o que me parece terrível, é uma revolução e tanto, né? Entre os familiares dizendo que eles são vítimas, né? Que estão no meio dessa situação e que as pessoas não ligam muito por causa do sumiço de Celeste de Cuba. O quanto isso é importante porque estamos em um momento crucial e definitivo da história da Espanha. Ou saímos imunes disso tudo ou morremos. E ao que parece, o governo encontrou uma brechinha por onde supostamente trapacear e enganar. Estamos vendo que o voto Cera nas últimas eleições autonômicas e esse tipo de coisa deu um resultado totalmente diferente da visão dos locais. Recentemente discuti com uma mulher nas redes sociais. Ela afirmou que não votaria no PSOE, PP ou Vox. Perguntei. E em quem vai votar? Você vai votar na Esquerra Republicana, no Juntos? Em que partido você vai votar? A mulher não soube me responder e eu disse, esse é o problema, vocês não conhecem a Espanha. Eu entendo que vocês têm um vínculo emocional com seu avô, com seu bisavô, com o que for. Tudo bem, eu respeito isso. Mas se você não conhece o país e se não entende o que é, minha maior preocupação agora é que a Espanha caia, certo? E eu estive lutando e continuo lutando. E você faz bem, Saidé. Mas não estamos falando de 1 nem de 3, mas de até 5 milhões de pessoas que vão poder votar. Eu continuo com a ideia, não sei o que vocês acham, de que o menos importante é em quem eles votam. O que eles querem é que estejam no censo. Depois eles vão dar um jeito de manipular. Não sei se é no consulado, no Ministério das Relações Exteriores, no avião que traz os sacos de correspondência ou no software da Indra, mas alguém vai manipular. Luiz, me parece que foi assim que manipularam o voto Cera na Extremadura, Castela e Leão, Andaluzia, não foi? Claro, exatamente. É disso que se trata. Eu acho que aqui isso não é um buraquinho, como diz Saidé, eu acho que é um buracão, um buraco bem grande, que pode causar uma reviravolta eleitoral total e que, além disso, afeta gravemente o sistema público. Na minha opinião, é injusto, pois se alguém é neto de quem emigrou, já fez sua vida em outro lugar. Para recuperar sua história, basta vir para a Espanha e em 2 anos você se torna cidadão espanhol. Acho isso relativamente barato. Eu acho que isso é relativamente barato. Então, esse negócio de dar nacionalidade, ainda por cima de forma exagerada, eu não entendo. Além disso, não foi aberto só para os perseguidos pelo franquismo, mas em geral para todos que emigraram. Para os perseguidos pelo franquismo, basta um carimbo do Partido Socialista dizendo que foi perseguido. Ou seja, na prática, isso é uma permissividade absolutamente espetacular. Mas o que fazem depois é conduzir todas essas pessoas, levá-las para o lanche, etc, etc. Mas, como você disse, se nada disso funcionar, tudo bem, porque isso aqui funciona como um funil. Primeiro eu ajudo muitos, depois tento conseguir votos e, se não votarem, tanto faz. Eu invento porque ninguém vai reclamar. Quem se naturalizou faz isso porque quer ter um seguro de saúde gratuito, porque quer ter um seguro de vida. Por precaução, possui nacionalidade espanhola e passaporte europeu. Além disso, é possível obter a renda mínima vital de 700 euros e, se tiver mais de 52 anos, receber uma pensão vitalícia. Ou seja, é uma grande vantagem. E então, o que acontece? Pois lá, obviamente, tem disputa, porque se ainda por cima o Partido Socialista coloca o carimbo e diz que sim, que meu avô, sendo verdade ou não, foi represaliado, então pronto, está tudo liberado, né? Alguém vai fiscalizar isso? Não. Depois vem a segunda parte, a fraude pós. Porque também é possível escolher em qual província votar. Talvez interesse que um vote em Teruel, outro em Cuenca e outro em Tenerife, que é onde me interessa. Por isso considero o termo engenharia eleitoral usado por Feijóo o mais adequado. E tudo isso é ficção científica? Na verdade, não. É que já vimos como Sua Santidade gerencia as urnas em suas primárias, colocando e tirando da caixa do quarto conforme lhe convém. É que já vimos ele trapacear 2 vezes em suas primárias. Então, o que pensamos? Que aqui ele vai ser super correto quando os controles são absolutamente impossíveis em Tegucigalpa? Então, obviamente, a suspeita está sobre a mesa. Então... E o assunto, além disso, é que agora tem vídeos nas redes sociais, montes de manifestos, estão entregando cartas para a embaixada, não sei o que, não sei quanto, por aqui, por ali. Eles se viram no meio de um problema, tá?
Eles se sentem vítimas porque estão tirando a oportunidade deles de ter o passaporte e não estão zelando pela pátria dos avós deles, pela conservação da pátria dos avós deles. Isso é o mais preocupante. Além disso, a Espanha, como dizem, tem uma música em Cuba que diz que Havana não aguenta mais. Ou seja, aqui não cabe mais gente. Seria necessário ampliar o sistema para que mais pessoas possam entrar no sistema. Agora colocam 5 milhões de pessoas e o sistema está colapsado. Vai ficar ainda mais colapsado. E então todos aqui vão ser culpados, todos os imigrantes vão ser vistos como drogas. Todas essas coisas, para mim, me preocupam porque um comunista, resumindo, percebi que eles estão tentando ganhar a guerra civil com a lei do método. Eles estão tentando tomar o poder porque não conseguem ganhar uma eleição, como sempre, as coisas que os comunistas fazem. Então, as pessoas que estão me ouvindo precisam entender que isso não é contra elas, que elas se encontraram no meio de uma situação onde estão sendo usadas. Não podem negar, pois temos depoimentos que os levam para os lanches, que os levam para as festas e que os levam para as coisas para que votem no PSOE. Além disso, como é que o governo fez um acordo com uma empresa do Partido Comunista para agilizar as nacionalizações? Ou seja, quem são os primeiros que vão entrar por essa porta? Todos os membros do Partido Comunista, todos os filhinhos de papai e mamãe, que, por sinal, vêm estudar aqui nas universidades, quando o programa é para todos os cubanos, né? Só os filhos deles, porque a educação cubana é maravilhosa, só os filhos dos ministros e dos não sei quem são os que vêm estudar na Espanha. Então é preciso frear isso até que essa ditadura acabe e depois olhar essa questão da lei dos netos, pelo menos paralisar até que passem as eleições e depois vemos como resolvemos. Mas, bom, vá com cuidado, né? Estou muito indignado. Vá com cuidado, Saíde, porque com a lei dos netos, como você disse, foi dado 1,5 milhão para uma empresa do governo castrista. Vai colocar ali todos os delinquentes que precisarem sair do país, todos os criminosos que precisarem escapar das garras dos Estados Unidos, e muitos vão acabar em Barcelona, onde você está. Claro, como vão mandar a gente para cá? Albert, em 1980, durante a crise de Mariel, as pessoas podem procurar na internet, que foi uma das crises migratórias de Cuba. Fidel Castro esvaziou as prisões, como fazem em Marrocos, que esvaziam as prisões, colocam o pessoal nos barcos e mandam para cá. Esvaziaram as prisões, chegaram aos Estados Unidos criminosos, pessoas com problemas mentais, de tudo, e vão mandar para cá também um monte de demônios e o pessoal está aí sem dar importância. Estamos avisando. Você está totalmente certo. Aqui a questão é por que isso demora tanto para parar. Existem várias denúncias, os tribunais são muito lentos. E vejam, até hoje, dados oficiais de 2022 até agora por províncias, o lugar onde mais aumentou o voto exterior não deveria ser a Galícia por causa dos imigrantes que foram embora, não é? Ou se você quiser, talvez Barcelona, que tem um monte de gente lá. Bom, mas na verdade é Madrid. E com muita diferença aumentou quase 40% o voto chamado Cera. Em segundo lugar, Baleares, terceiro, Girona, depois Tarragona, Sória. O próximo lugar, sim, é Barcelona, Navarra e País Basco. Aqui há uma série de províncias onde falta um pouco de voto para conseguir 1 ou 2 cadeiras a mais. Com o plano que existe agora, Luís, e isso não é dito por nenhuma pesquisa da La Vanguardia, muito menos do El País, Sánchez poderia voltar a ganhar as eleições, não é? Se você inclui 2,5 milhões de novas pessoas no censo e as direciona corretamente, porque elas já estão lá, entende? Delegados do Partido Socialista orientam e são incentivados, depois ocorre a engenharia eleitoral para direcionar votos à província adequada, o que pode alterar o censo eleitoral. E depois, se além disso você combina com o CIS, porque claro, agora todo mundo faz piada com o CIS, né? E tipo, olha, o CIS é como um espelho distorcido, não entende bem a realidade, etc, né? Mas o objetivo é dar um resultado que se pareça bastante com o do SIS para dizer, olha, não, aqui não houve fraude, o SIS já vinha avisando isso há tempos. Exatamente. Então, eu acho que está tudo muito bem organizado, infelizmente. Eles já têm seus delegados lá fazendo campanha eleitoral, porque realmente agora já estamos em campanha eleitoral. Eles vão acelerar, porque precisam desses 2,5 milhões de votos com urgência. Eles não se importam em fazer gambiarra, contrataram empresas e ignoraram o procedimento administrativo. Eles não se importam em gastar dinheiro público, pois não é deles, e farão o que for preciso
já que para Sánchez manter-se no poder garante sua impunidade. Mas cuidado, porque se ele conseguir se reeleger nas próximas eleições, vai atacar com tudo o Supremo e com tudo a imprensa livre. E aí acabou a democracia. Exatamente o mesmo roteiro que aconteceu na Venezuela. É gravíssimo e, senhores, pode ser ainda mais nas próximas horas. Sobre o Partido Popular, Guerreiro e Diego. Se Feijó acha que com essa política de esperar o Sánchez cair para ele entrar vai dar certo, está se enganando muito. Já adianto, não sei se o PP vai entrar, mas que se entrar não será sozinho, pois não tem e não terá maioria. Mas se entrar haverá forte oposição se mantiver o mesmo discurso do Sánchez ou semelhante. Bom, amigo Alberto, cada vez tudo está mais claro. Aqui falta Fernando Grande, Marlaska e o presidente do governo. Aqui Sánchez precisa chegar a um entendimento com o Partido Popular para evitar cair nas mãos da justiça. Nunes Feijó, olha, eu convoco eleições, mas não quero problemas judiciais. Eu vou embora. Mas acabou aqui. É possível um acordo assim entre PSOE e PP? Eu abandono o poder, mas você não me arrume problemas na justiça. Você vê isso, Luiz? Sim, é possível. Ao inimigo que foge, ponte de prata. Uma coisa é o PP e outra coisa é a justiça. O PP pode não iniciar ações judiciais, mas a justiça segue seu ritmo. E o PP não é a acusação popular. Depois, o PP não é Justiça Europa, nem Rasteoir, nem um advogado contra a corrupção, nem tampouco Vox. Todos provavelmente seguirão seu curso e farão o que julgarem adequado. Se Sánchez deixar a presidência, a situação muda bastante, mas não acredito que ele fará isso. Não, porque ele sabe que a única maneira de garantir a própria impunidade é permanecer na presidência do governo. E sem isso, ele está morto politicamente. Ele sabe disso perfeitamente, portanto vai fazer de tudo, o legal e o ilegal, para se manter no poder. Estivemos com o juiz Villegas no domingo em um programa especial. Ele nos contou coisas como essas. Bem, nunca tínhamos vivido na Espanha uma situação tão grave. A Espanha não é a Venezuela, a Espanha não é o México. Os sem-vergonha que estão agora mesmo na mira da justiça acabarão sendo julgados e, se forem culpados, castigados com toda a contundência que a lei permite. Somos muito mais fortes do que eles. Isso não é um problema de ideologias de direita ou de esquerda. Isso é um problema de cidadãos decentes contra criminosos. Somos mais fortes. Isso nos animou muito, de verdade, e estávamos precisando. Glória e Madalena refletem sobre o que ele disse. Estou encantada principalmente porque eu adoro esse senhor. Ele me transmite uma paz e uma tranquilidade incríveis. E eu vi, além disso, que as últimas palavras também transmitiram bastante tranquilidade, entre aspas, para a senhora. Somos mais. E nós não somos melhores, ele não disse melhores. Ele disse, somos mais e somos mais fortes. Bom, o juiz Villegas está dizendo que se houvesse uma revolta à força para tomar as instituições, como aconteceu no 23F ou no 1º de outubro, então o rei interviria. Mas as instituições estão sendo tomadas em silêncio. Se ele já tem tudo, só faltam os juízes, o judiciário. Mas não é a mesma coisa. Eu entendo o que o juiz Villegas queria dizer. É verdade que eles estão fazendo isso com a lei na mão e às vezes até com os votos do PP. É assim, é lamentável. Saíde, somos mais e somos mais fortes. Mas aí eu vejo você e vejo meus amigos da Venezuela e eles diziam o mesmo, sabe? E um com 27 anos, você com 67. Qual é o ponto de virada que pode fazer com que a gente não caia no erro que vocês caíram? Bom, estamos agora justamente na linha, né, na fronteira do não retorno. Este é o momento. Eu não estava tão preocupado com os votos cera, porque em muitos países, na Itália e em outros países, há muitos naturalizados, que nem, por exemplo, há muitos argentinos que são italianos que nem sequer falam italiano e nunca aconteceu nada a respeito, sabe? As pessoas perguntam mais ou menos, tem uma tendência, mas é que isso foi feito de propósito, sabe? Então estamos em um momento muito crucial. Este é o momento da batalha final pela liberdade da Espanha, pela preservação das liberdades.
Eu sempre pensei, como esse juiz, não sou da ideia de que a Espanha está na União Europeia e que a União Europeia vai vir nos salvar e toda essa história. Nós é que temos que nos salvar. Como a frase que fez tanto sucesso que por isso nos mandam cartinhas do fisco, só o povo salva o povo, somos nós com os nossos avós. Somos nós que vamos levar isso adiante, né? Obrigado a todas as entidades, organizações, a esse Asterruir, Institutia, ou como se chama, que nunca sei dizer, tenho dificuldade com esse nome, e todas as organizações que estão trabalhando para levar essas pessoas aos tribunais, porque ninguém estava fazendo absolutamente nada. E temos que dar, não sei, vamos ter que fazer algo quando essa guerra acabar, essa guerra vai acabar. Quando essa guerra acabar, vamos fazer um monumento para o juiz Peinado e para todos os juízes que não fizeram nada de especial, simplesmente aplicaram a lei. Como diz o ditado, ao ver a barba do vizinho cortada, coloque a sua de molho por causa do estudo da rainha mulher. Eles sabem que são os próximos, que a última guerra é do poder contra o poder judiciário, e o poder judiciário está em pé de guerra, porque eles não vão permitir que 4 comunistas, me perdoem a palavra, 4 comunistas que vivem de algas venham acabar com esta nação maravilhosa, com mais de 500 anos de história, realizou grandes feitos para a humanidade, e não vão vir 4 comunistas fedorentos destruir a glória e o quão maravilhosa é a Espanha. Então, força, cavaleiro, sim. Mas, Luiz, comentamos também com o juiz sobre a mudança da lei Bolanhos. Ou seja, ou a gente se apressa, ou a investigação será feita pelos promotores. Nesse caso, quase nenhum dos casos judiciais que vemos hoje existiria, não é? Claro, tudo desapareceria se a investigação passasse para as mãos do Ministério Público e o Ministério Público continuasse sem autonomia. A independência do Poder Judiciário acabaria, isso está claríssimo. Então, o que temos agora? Uma justiça super lenta, burocratizada, mas razoavelmente independente, com um Supremo que continua exercendo o papel de contrapoder ao Poder Executivo e que coloca freios aos crimes. Eu acho que isso, por enquanto, continua sendo fundamental agora, o que temos como freio para essa criminalidade organizada transformada em governo. É uma justiça independente, uma UCO. Como disse Said, se fosse para fazer um monumento, teria que ser ao Tenente-Coronel Balas. Me parece espetacular, discreto, mas firme e com senso de honra. Não como sua diretora adjunto, operacional e à imprensa livre. Isso é o que temos, mas é que estamos por um triz. De perdê-lo, então, se não formos capazes de passar por essa prova, se Sanches for capaz de revalidar com a fraude do voto exterior, estamos mortos como país. Olha, você falava da Guarda Civil, das Forças de Segurança, como pode ser que ainda se mantenham a diretora-geral e o DAO no cargo? Alguém pode me explicar? Simplesmente é tão difícil assim trocá-los? Quer dizer, eu entendo que para eles é melhor ter um corrupto no cargo porque podem continuar corrompendo ele, não é? Mas não, é muito difícil de entender. Bom, eles estão entrincheirados, então não, é bem fácil, é a resistência, como diz o livro do presidente, manual de resistência, não é? Assistência... Na resistência aos... Resistência. Eu não acho que sejam eles, quer dizer, foi Sanches quem os colocou lá e eles não vão sair até que Sanches diga. A questão é por que eles obedecem ordens. Para mim é difícil pensar que seja só dinheiro e poder. Às vezes eu penso que eles têm medo dele, e muitos têm medo dele, mas é medo físico. Do Sanches como chefe de uma máfia, ou que estão sendo vítimas de uma chantagem e por isso não são livres para fazer o que querem. E me refiro a... Bem, são dezenas de casos. Luiz, eles... Vamos ver, eles estão servindo de barreira contra Sanches, por que não os demite? Pois para ele é um corta-fogo, então é muito melhor ter um corrupto que ainda tem a obrigação de ficar calado. Por que não pedem demissão? Por que não falam? Porque ofereceram um indulto para eles, porque Pumpido é a chave de tudo, Pumpido é quem mais passa pano, porque Ábalos não está gritando mais do que poderia, pois porque ele tem essa saída, ofereceram essa possibilidade para ele. Agora Pumpido já disse que até outubro nada, ou seja, ele ainda tem um mínimo, isso sim, ainda tem um mínimo de dignidade e pensa, e se durante o verão acontecer alguma coisa, eu me livro desse problema, né? Mas todo mundo sabe que o coringa do público se chama Pumpido, então
porque ninguém vai para casa, porque ofereceram impunidade para eles, então agora tem que aguentar a indignidade do Dow. Se olhando no espelho de manhã, depois de ter dito para todo mundo olhar para o outro lado, para fingir que não vê, depois de ter jurado que a honra é meu lema, se olhar no espelho e se deparar com essa imagem. Para mim, isso sim é uma pena, isso sim é um castigo. Se olhar no espelho todo dia e ver a indignidade em pessoa. A diretora-geral, Margarita Robles, ex-ministra da Defesa, não fez nada alegando falta de provas. Mas com uma acusação judicial, o que mais é preciso? Você que é juiz. Que provas você precisa além de uma acusação judicial para cumprir o que diz o Código Regulamentar? O que evidencia que Margarita Robles, que se apresenta ao público como eu sou uma pessoa honesta, formal, responsável, educada, está no pacote. Aqui há um clã, uma máfia organizada, e aqui ninguém escapa. E Carlos Cuerpo, que também parece uma pessoa educada. E você, por que não? E o senhor se sente confortável em um conselho de ministros cercado de supostos criminosos? É impressionante, ninguém se salva. E a boa notícia, sabem? O juramento do PP e Vox na Andaluzia provocou reações, porque já são muitas as comunidades onde há acordo entre PP e Vox, prevendo o que pode acontecer em Moncloa. Falam Antônio Guil e Ana. Visto o acordo de governo entre Vox e PP aqui na Andaluzia, parece que a questão da Agenda 2030 da imposição dos menores desacompanhados e da prioridade nacional prevalece no mesmo. Será que o PP vai conseguir executar isso ou vai acontecer como nos governos anteriores dos quais o Vox saiu? Começaram a descumprir pontos até precisarem deixar esses governos? Acho positivo que o partido PP não tenha nenhuma maioria absoluta, porque já mostraram que não são capazes de resolver nada, que no final sempre tendem à social-democracia e que bom, pois nesse caso com o partido com que fizeram acordo, que coloquem os pingos nos IS. Parabenizar a comunidade andaluza por esse acordo que assinaram, que não terá todos os pontos solidários. E para uma democracia isso é necessário, mas já é um primeiro passo e é isso que devemos agradecer. O que achou do acordo, Saidé? Excelente, é isso que devem fazer. E parar com tanta besteira, especialmente todos esses molengas, aqueles que estão dentro do Partido Popular, que são muitos, já chega de tanta moleza, tanto globalista e tanta coisa colorida, que parem com essas besteiras porque vão perder o país. É que eu chamo isso de efeito do ar do Congresso. Parece que o ar do Congresso e do Senado é diferente do ar que tem na rua. E então isso provoca algum tipo de amnésia ou algum tipo de desconexão com a rua. Porque a Espanha está pegando fogo, a Espanha está realmente em perigo e esse pessoal está... Não, que sim, que não sei o quê, vamos salvar o país, vamos enterrar nossas diferenças. Sabemos que você pensa verde, eu penso rosa, o outro pensa roxo, o outro pensa azul, mas precisamos salvar a Espanha, que é o mais importante, porque a Espanha não é só a Espanha como nação, mas também é a Europa e a Hispano-América. Entendam e coloquem isso na cabeça de uma vez. E eu estou contente. Depois que parece que o Feijó puxou as orelhas do Bonilla para que ele entrasse na linha e nada, temos que seguir nisso, esse é o objetivo, e sem complexos. Se ficarmos quietos, vão nos chamar de fascistas. Se falarmos, vão nos chamar de fascistas. Se temos ou não cabelo comprido, sempre somos chamados de fascistas, então tanto faz. Sim, sim, Luiz, puxaram a orelha do Feijó do Bonilla. Sim, acho que sim, porque em 24 horas ele passou de ameaçar repetir as eleições para assinar tudo o que o Vox pediu. Isso indica que ele não quer cumprir, e acho que esse é o ponto mais delicado. Porque ele foi repreendido, acho que o Partido Popular sabe que não vai bem nas pesquisas e provavelmente não terá bom resultado, já que Feijó não consegue se destacar. A única forma de chegar ao governo é com um Vox forte. E, portanto, isso eles já consideraram, já perceberam que precisam do Vox e que vão aceitar tudo o que for exigido. E depois farão o que acharem oportuno. E então, a partir de agora, começa a convivência, que vai ser uma convivência difícil. Eu acho que Gaviria deixou claro que eles vão ter uma participação leal. Não tenho certeza se todos esses compromissos assinados serão cumpridos. Essa é a minha dúvida.
Bom, já entrevistamos o Gaviria aqui há um tempo e ele nos pareceu uma pessoa muito capaz. Tenho certeza de que ele saberá comandar a nave e conhecemos o Juanma Moreno Bonilla. E tudo o que ele precisa fazer é praticar a postura da qual sempre se orgulha, então que ele pratique. Agora com o Vox ele tem tempo. Da Venezuela estou recebendo um monte de mensagens como a do José, venezuelano de lá. Neste momento já podemos ser considerados um Estado falido, sob o colapso mais absoluto das instituições em todos os sentidos. Neste momento, os obstáculos, os roubos, os saques por parte da Força de Segurança do Estado, dessa Força de Segurança que supostamente deveria defender e proteger o cidadão, e são os primeiros bandidos. São os primeiros bandidos porque é isso que a cúpula lhes ordena. Continua não existindo esse controle do Estado e há pessoas vivas. Nos garantem que ainda ouvem barulhos, mas não há como tirá-las de lá. Aqui há pessoas vivas e chegou uma máquina há alguns dias. Levaram alguns cofres e ouviram as pessoas gritando, mas foram embora do mesmo jeito. Não ajudaram. Primeiro o ouro, primeiro o cofre, primeiro o dinheiro acumulado. Preparem-se, pois se tudo der certo, amanhã traremos mais novidades. O Pentágono recebeu um relatório que afirma que em La Guaira, além de esconderijos com ouro, dinheiro, barras de ouro e joias, havia celas de castigo, onde as pessoas eram torturadas para extorsão, extorquindo inimigos do regime e que algumas das vítimas poderiam ainda estar lá. Amanhã espero ter informações da Venezuela com convidados que vão contar tudo em detalhes, porque o relatório do Pentágono existe e há 6 testemunhas que relataram isso aos Estados Unidos. E aqui está a pergunta de 1 milhão. O que Donald Trump está esperando? Se para Cuba é lento, para a Venezuela então nem se fala. Marque Paulina. O que eles querem nos resgates? Ainda bem que o povo se impõe e por isso milagres acontecem. Eu realmente não sei quando Trump vai colocar o que tem que colocar em cima da mesa e mostrar coragem de verdade e acabar tirando todo esse governo corrupto que existe na Venezuela. Me dá muita pena quando ouço venezuelanos dizerem que Trump está se aproveitando e roubando os venezuelanos. Me indigna não é pena, é indignação. Que Trump não tem nenhum compromisso com os venezuelanos, nem Trump, nem os americanos. O compromisso é das pessoas que roubaram, e até mesmo dos espanhóis, porque somos, por assim dizer, a pátria-mãe. Mas os americanos não têm porquê, já tiraram o chefe, já fizeram bastante. Eles têm muita razão e tem uma mensagem da Vanessa, o irmão dela continua detido. Olá, meu nome é Vanessa Giuliani. Sou irmã de Germán Giuliani, detido arbitrariamente na Venezuela em maio de 2025. Hoje faz mais de um ano que ele está preso em um centro penitenciário de segurança máxima, sem direitos judiciais, sem direito à defesa, sem um processo transparente. Meu irmão está com um problema nos intestinos por causa da água que vem tomando há um ano e também por causa dessa tragédia. Como a Venezuela está passando por essa situação, os insumos e a assistência médica ficam limitados para os presos. Dizem dentro do presídio que ele precisa fazer um tratamento com sondas. Espero que não seja aquela tortura que já sabemos de colocarem sondas onde quiserem. A verdade é que é desesperador e parece um filme de terror. Um abraço, Vanessa. Que coisa terrível ouvir isso, Saide. Aqui já não são os Estados Unidos, aqui é a ONU que está de braços cruzados. Aqui são organizações que continuam no país e que, em vez de lutar para defender esse povo, estão recebendo dinheiro do regime chavista. Por isso é tão importante, e você vai ver que uma coisa tem a ver com a outra, salvar a Espanha. Salvar a Espanha é o centro de toda essa história, porque a Espanha, e não falo do povo espanhol, mas sim do Estado espanhol, nós já sabemos disso. Zapatero e companhia e muitos partidos políticos foram responsáveis pela situação que está sendo vivida lá. Apesar de terem levado Maduro, a situação da Venezuela é muito mais difícil do que a de Cuba, porque em Cuba só existe uma facção de Maduro. Na Venezuela há muitas facções de mafiosos.
E como disse uma telespectadora por aí, Trump vai até onde pode. Agora mesmo há esse conflito, né? Se é Maria Corina, se é outra que era presidente do Congresso e não sei o quê, e por aqui e por ali, claro, se não há uma liderança, claro. No fim, eles também defendem os próprios interesses. Mas o importante dessa questão, eu acho, e talvez isso soe um pouco duro, que essa desgraça que aconteceu vai ser boa para a Venezuela, certo? Isso mudou tudo, isso vai acelerar tudo. Eu sei que todos queremos, eu sou o primeiro a querer que a Venezuela seja livre. Eu gostaria de acordar amanhã ouvindo que já Díaz-Canel foi embora e tudo acabou. Mas enfim, não são os nossos tempos, né? São os tempos de Deus e daqueles que agem nessas situações. Temos que continuar lutando, temos que continuar de pé, porque não nos resta outra opção. Luiz. Também acho que a desgraça pode ser uma oportunidade, mas também acredito que essa oportunidade está sendo desperdiçada. E eu explico, eu acho que os Estados Unidos têm que tomar uma decisão, que é, Delcy Rodrigues é minha ferramenta para gerir a transição? Sim ou não? Por enquanto, o discurso é que sim. Por isso proibiram a entrada da Maria Corina. Não porque sua liderança esteja em discussão, mas porque a presença da Maria Corina desestabiliza a Delcy. Os Estados Unidos apostam na Delcy por sua obediência, até hoje, na minha opinião. Porque a partir do momento em que sabemos que a Delcy Rodrigues entrou com uma ação contra o Dama na Espanha, com o advogado chamado Baltasar Garzón, isso evidencia que ela não tem nenhuma lealdade com os Estados Unidos. Porque aqui o debate fundamental dos Estados Unidos é a luta contra o narcotráfico. E a ligação do narcotráfico da Delcy com Zapatero é evidente. Então, se a Delcy entra com um processo para desautorizá-lo, ao Dama é que claramente tomou partido. Portanto, não pode ser leal ao regime ou governo dos Estados Unidos. Essa é a minha opinião. Acho que essa decisão cabe aos Estados Unidos, que ainda não sabem o que fazer, porque na questão de Maria Corina não é sobre Maria Corina, nem se ela se dá bem ou mal com Trump. É sobre se Delcy é o peão adequado ou não. Esse é o debate. Há um debate interno, mas Marco Rubio discorda. Trump tem alternado entre sim e não. Agora, na minha opinião, ficou claro que Delcy Rodrigues não. Há uma disputa na administração Trump entre Vance, vice-presidente, e... Não. Colocamos isso há pouco tempo e explica muito bem. Mas também é verdade, acho que aquela mulher dizia, já fez bastante tirando o sátrapa, agora não, povo venezuelano. E eu aqui acho que também é verdade o que aquela mulher dizia, já fez bastante tirando o sátrapa, agora o povo venezuelano. E eu aqui espero que Maria Corina, mesmo que a critiquem, neste momento é a única que pode governar o país desde a oposição, com todos os erros que tenha cometido. Mas se eu fosse Maria Corina, eu me apresentaria lá para ver quem me impede e procuraria um exército, mesmo que fosse privado, para me proteger dos sátrapas que ainda estão lá. Essa oportunidade deve ser colocada em prática pela Maria Corina. E depois vamos ver quem vota, quem se candidata, mas para isso são necessárias eleições livres. Não deixemos que o Trump faça isso, acho que ele já fez muito. Essa é a minha maneira de ver. Amigos, vamos para a redação. Vamos lá, Suzana Gás, últimos não. Pois aqui estamos, Alberto. Na redação, recebemos mensagens e opiniões de nossos confidentes ao redor do mundo. Muitos, como Alfonso, continuam nos escrevendo mesmo de férias. Ele afirma que, para que os espanhóis sejam iguais perante a lei, foros privilegiados e pedidos de autorização são desnecessários. Agradeço à Mônica pela doação voluntária ao nosso espaço do Valeu Demais no canal do YouTube. Além disso, Alberto, ela te manda uma mensagem pela sua dedicação e pelos confidenciais. De todas as partes do mundo, pelo seu coração nobre, sábio e livre-arbítrio. Por sempre lutar pela justiça e pela verdade. A verdade que nos fará livres. Força e liberdade para a Espanha, Venezuela e, claro, também para Cuba. Por outro lado, KKG diz que a Gertrudes dá muito medo para mim, nesse caso para ele, mas também está dando muito medo para todo o pessoal do governo. Carlos afirma que me oponho à devolução do passaporte à mulher corrupta do presidente pelo juiz Peinado. Por quê? Ela já ultrapassou quase todos os limites. Luís San diz que estamos chegando a níveis muito perigosos. Eu tenho medo, bastante medo mesmo. E também os cidadãos se sentem muito pressionados. Graças ao juiz Villegas, a Lilian nos escreve, dizendo por esse programa, claro que ela se refere ao programa do domingo passado, que fez muito sucesso e que vocês podem assistir porque está disponível.
O juiz Villegas, com sua esperança, contagia muitos espanhóis e toca corações. Não tenho dúvida de que há mais espanhóis de bem do que de mal. Obrigada por trazer o magistrado, é um luxo e um privilégio ouvi-lo. Abraço. Hoje nos explica que para colocar em prática o plano de insubmissão fiscal que vocês comentaram há alguns dias, com o uso urbanístico, é necessária uma colaboração da Justiça para atrasar os procedimentos até que ocorra uma mudança de governo. E, posteriormente, seria necessária uma lei, decreto-lei, com forma normativa que exonerasse os envolvidos. Esta seria a fórmula definitiva para parar de financiar este governo chavista da Espanha. Carlos nos escreve e diz: Albert não descansa nem no domingo, nem na segunda, nem no sábado, nem em nenhum dia. É um verdadeiro herói que merece reconhecimento internacional por seu trabalho. Mari Paz diz: concordo totalmente, somos muito gratas por tudo que ele faz, especialmente por nos manter informadas, nós espanholas, todos os dias. E aqui encerramos. Albert, é verdade, para relembrar todas essas entrevistas que você vai fazendo ao longo da semana? Pois vocês já sabem que temos tudo disponível em nossos canais e que também temos esse jornal digital, Castilhão Confidencial, gratuito, onde vocês podem se informar bem. Obrigada. Muito obrigado, somos autônomos, aqui não se descansa nem no domingo, não mesmo. E quando ficamos doentes, você já ficou doente alguma vez na vida, Luiz? Nunca. E você, Saidé? Estava com o pé fraturado, usando uma bota e parecia um cosmonauta, e mesmo assim foi feito? Nós não, temos saúde de ferro. Cara, você que diga. Aliás, recebi uma mensagem dizendo que você se parece, Saidé, me desculpe. Me desculpe, com Dom Kim? Não, pior. A secretária do Zapatero, a Gertrudes, deve ser o cabelo. Olha, tem uma semelhança, mas você fala, ele diz que não. Luiz diz que não. Você não vê. Cara, não. Eu teria que clarear um pouco mais a minha pele e talvez alisar um pouco mais o meu cabelo. Não, eu digo o cabelo. As pessoas são más. Bom, não, olha, talvez um certo ar, principalmente o cabelo, mas o que acontece... Sabe o que iam me dizer? Que eu pareço com Dom Kim. Digo, isso eu já aceitei, mas agora dizem que pareço com a Gertrudes. Pois é, com a Gertrudes, que é pior. A Gertrudes é que gostaria de se parecer com você. Saidé, um abraço bem forte. Saidé Chalinchon, obrigado, amigo. Luiz Lozada, um abraço, te vejo no distrito, se cuida. Aí está, no distrito de TV. Bom, senhores, Sanches tirou toda a medalha honorífica do melhor psiquiatra que a Espanha já teve, pelo menos no século XX. Estamos falando de Antônio Valejo Nájera. Há motivos para expulsar Antônio Valejo Nájera do céu dos que merecem uma condecoração ou não? O que ele fez? É verdade que foi o Mengele espanhol, como disse Sanches. O historiador conta isso em 1 minuto. Você está ouvindo Castilhão Confidencial. Esperamos você na Casa da Água com Gás Vichy Catalã. Senhores, Pedro Sanches, com muitos vídeos e fazendo muito barulho, tentando desviar a atenção, retirou a Grande Cruz da Saúde, a maior honraria que se pode dar a um médico na Espanha, de Antônio Valejo Nájera. Diz que ele era o Mengele espanhol. Bem, ele diz isso sobre ele. Ouçam-no. Como é possível que em pleno 2026 um homem que afirmava que as mulheres tinham, e abro aspas, a inteligência atrofiada, fecho aspas, e que sua única missão era ter filhos para a pátria, continue tendo uma das maiores condecorações do Estado? Estou falando de Antônio Valejo Nájera, o psiquiatra de confiança do franquismo, conhecido como o Mengele espanhol por seus experimentos desprezíveis sobre as supostas experiências da raça. Um homem, psiquiatra de confiança do franquismo, conhecido como Mengele, acreditava que a igualdade política era coisa de pessoas mentalmente inferiores e classificava pessoas por experiências desprezíveis. E que classificava as pessoas progressistas como doentes. Olha, sobre o que ele acabou de dizer, não quero arriscar, mas que diga que os progressistas, dizia Valejo Nájera, estão doentes, eu continuaria investigando. Vamos lá, Paco Álvares, como você está? Tudo bem, amigo?
Pois é, cara, vendo as tentativas cada vez mais vãs e mais estúpidas, né, que esse pessoal faz para tentar fazer a gente olhar para outro lado, né? Mas é a verdade terrível, totalmente terrível. Vamos lá, vamos contextualizar. Nasceu em 1800 e pouco, foi o primeiro catedrático de psiquiatria da Espanha e os sobrenomes Valejo, Nájera são muito respeitados até hoje. Ele realmente foi o primeiro, né? O Mengele é espanhol, como diz Sánchez. De jeito nenhum. Isso é uma besteira que tiraram da Wikipédia, onde algum editor disse isso sobre ele. Mas, evidentemente, ele não realizou nenhum tipo de experimento, vivissecção, nem nada parecido. Ou seja, chamá-lo de Mengele espanhol é um exagero absoluto. É verdade que ele, como toda a corrente que existia na Espanha e no mundo naquela época, era a favor da eugenia, de uma parte da psiquiatria que defendia que o ambiente podia mudar as pessoas, não é? Quero dizer que era possível controlar de alguma forma a evolução da raça se apenas as pessoas perfeitas, digamos assim, fossem autorizadas a se reproduzir. Parece algo nazista, mas na verdade todos faziam isso. Além disso, o primeiro congresso sobre eugenia que aconteceu na Espanha foi em 1933, em plena época da Segunda República, em Madrid. E em 1934 foi assinado o Manifesto pela Conservação da Raça Catalã na Catalunha, um manifesto eugénico que, aliás, ele assinou. Pompeu Fabra, o da universidade não, no qual se diziam coisas muito bonitas, não é? Coisas como, diz, embora não possamos controlar a mistura de raças, não deveríamos permanecer desprevenidos sobre as possíveis consequências. Teríamos que ver quais seriam as características dos novos catalães descendentes de imigrantes ou frutos da miscigenação. Quero dizer... Isso ele diz, por muito menos deveriam tirar o nome de Pompeu Fabra da universidade, aposto que não vão fazer isso. Não. E nem vamos falar de Sabino Arana. Sabino Arana, pelo amor de Deus, esse homem, né? Porque também Pedro Sánchez e a outra ministra que fez um vídeo igual saíram dizendo não, que ele era machista. Bom, veja, era aquela época, né? Mas é que antes, Sabino Arana, sobre a mulher, tinha dito que a mulher é fútil, é superficial, é egoísta, tem em alto grau todas as fraquezas próprias da natureza humana, é inferior ao homem em inteligência e em coração. O que seria da mulher? O que seria dela se o homem não a amasse? Besta de carga e instrumento de sua paixão bestial, nada mais. Que besta, que selvagem. Bom, esse pessoal é quem recebe nomes de ruas e homenagens, mas Valejo Nájera é um selvagem de quem tem que tirar os títulos. Não entendo muito bem. É verdade que ele foi o psiquiatra do franquismo, né? O mais reconhecido, né? Sim, sem dúvida. Mas é que ele já era reconhecido antes. Ou seja, em 1930 ele foi nomeado diretor do Sanatório Psiquiátrico de Ciempozuelos, o famoso manicômio de Ciempozuelos, onde, por sinal, foram colocadas em prática as ideias de Jaurès, o Prêmio Nobel de 1927. Quero dizer, ele estava no auge científico de sua época. Depois, em 1950, ele foi presidente do primeiro Congresso Internacional de Psiquiatria, que aconteceu em Paris. Vai ver se a França era franquista naquela época, não sei. Também foi presidente do Congresso da Liga Espanhola, presidente da Associação Espanhola de Neuropsiquiatria, académico das Academias de Granada, Canárias e Valladolid, académico da Ciência da Espanha, membro honorário da Association of Military Surgeons dos Estados Unidos. Deve ser que os Estados Unidos também eram franquistas, ou seja, tudo isso é uma estupidez. Ou seja, todas as pessoas da geração anterior eram franquistas e trabalharam durante o franquismo e muito provavelmente eram a favor do franquismo. Ou seja, se formos retirar as medalhas de todos que receberam de Franco, poderíamos começar pelo avô de Pedro Sánchez, nomeado e premiado por Franco. Ou seja, temos que parar de brincar com a história e com essas besteiras, né? Porque é isso que esse pessoal faz. Quer dizer, sei lá, é tudo isso. Olha, tem outro, Roberto Jarzabal, que você deve conhecer, que foi prefeito de Barcelona e tem uma estátua na Praça de Tetu. Ele disse literalmente, abre aspas, existem macacos como o Saimiri com um ângulo facial de 60 graus enquanto se observam homens da raça negra. Neles, esse ângulo mede apenas de 65 a 70 graus, bem menos do que no branco, que chega até 80 graus. Os negros se parecem com os macacos, fecha aspas. Isso foi dito por um senhor que tem uma estátua, não uma medalhinha. Por favor.
Por que você acha que ele faz isso? Por que você acha que agora Sanches aponta para Valejo Nájera? É o Franco Coringa de sempre. Mas veja, em que isso melhora a saúde mental dos espanhóis, já que a ministra estava fazendo o vídeo? Em que isso melhora, quer dizer, o atendimento em saúde mental, a psiquiatria, que nos dá tantos problemas e que está tão ruim em geral em toda a rede pública de saúde? Em que isso melhora? Em nada. Ou seja, isso só foi feito pelo Sanches, ele só faz coisas que interessam ao Sanches. Por que isso interessa ao Sanches? Bom, eu não sei. Ou talvez seja porque ele quer dizer que estamos todos loucos. Ou talvez seja porque ele tirou o Franco Coringa, nesse caso, o de Valejo Nájera, porque isso de Mengele deve ter soado muito bem para ele, sabe? Nada a ver. Eu teria gostado de uma análise do professor Valejo Nájera sobre a psique do Sanches. Nós pagaríamos por isso, eu e você. Sim, com certeza. Isso seria muito bom. Nossa, minha nossa, a cabeça do senhor Antônio explodiria. Bom, que fique claro, senhores, tirem as medalhas dele ou não. Não se pode mudar e ela é o que é. O problema é que agora politizam isso e continuam fazendo essa divisão entre bons e maus. Não merece que dediquemos a Sanches mais um minuto e à família de Valejo Nájera um forte abraço daqui, porque, claro, devem estar passando muito mal por chamarem o avô ou bisavô de praticamente genocida, né? É um absurdo. É um absurdo. Paco, um abraço, continuamos e na sexta-feira tem histórias aqui com heróis. Se cuida. É assim que estamos. Um abraço. Até logo. Muchas gracias. Isabel, pelas suas palavras de ânimo. Olá, Alberto e família. Vocês são grandes lutadores contra todas as adversidades que enfrentaram. Sigam em frente. Vocês são os melhores. Abraço. Como eu gosto quando dizem Albert e família, como se... E nós nem nos conhecemos, mas parece que sim. Eu ouço mensagens da Isabel, assim como de muitos de vocês há anos e cada vez gostamos mais. E, senhores, por favor, muita prudência para evitar incêndios florestais. Tem gente que está provocando esses incêndios. Begonha, que é confidencial, acabou de nos enviar imagens deste bem perto de Barcelona, em Semenat. Olá, estou enviando 2 vídeos. Sou de Sant Semenat, na província de Barcelona. Aqui temos um parque natural e acabei de sair do trabalho e encontrei o fogo na montanha com vários focos. Foi provocado. Com certeza, com certeza. Espero que você tenha chamado os bombeiros antes de falar com o programa e que mais pessoas também tenham feito isso. É preciso agir com muita rapidez e depois pegar quem faz isso. Vamos ver se eles aprendem a lição. Eu adorei, River, esse cartaz de filme. Diz Os Demônios de Moncloa e, claro, aparece lá Gertrudes, aparece Leire, Zapatero, Sanches e as filhas de Zapatero. Enfim, um filme de terror com essas caras. Não poderia ser outra coisa. Fernando, que é confidencial, encontrou o escritório de artes cênicas. Estava na Catalunha. É que vocês são maliciosos. Como o irmão de Pedro Sanches ia saber onde estava o escritório de artes cênicas? Prepararam uma armadilha para ele, o rapaz. Como ele saberia disso? Passeando por Figueres, aqui em Girona, encontrei o escritório das artes cênicas e ele estava procurando em Badajoz. Como ele ia encontrar? Já não é mais escritório de artes cênicas, agora é o Templo das Artes Cênicas. Aí. Muito obrigado em Figueras, que longe de Badajoz. Bom, Abel, ele me manda uma IA que é pura alegoria da realidade. Vê se o tenente-general Manuel Llamas, aquele que se vendeu, continua na ativa ou na Guarda Civil, aquele que disse para ficarem de perfil para não investigar o círculo de Sanches. E vem visitá-lo o Duque de Almada, o criador da corporação. Não dá para você sentir vergonha. Você não sente vergonha. 4 palavras, mas que bem ditas. A maioria dos guardas civis não são como Manuel Llamas, felizmente. Bem, quem me mandou foi Henrique, Inteligência Artificial. Ouçam esses Sanches. Sim, preciso de uma passagem de avião só de ida. Para o dia 10 de julho, saindo de Londres com destino à República Dominicana. A passagem deve estar no nome de Begonha Gomes.
máxima discrição. Olha, então não se surpreenda. Não se surpreenda se no final eles forem embora e não voltarem. No final do mês, 5 semanas de férias. Tem gente que me diz, muitos informantes, deixem eles irem. Deixem eles fugirem. Pelo menos a gente se livra deles. E não é má ideia, embora eu ache que eles não deveriam fugir. Eles deveriam ir, como eu sempre digo, da Moncloa para Soto del Real e não para o povoado, que é lindo. Já sabem para onde. Bom, tem mais. Isso aqui me tocou profundamente. Imaginem que no First Dates, no programa de casais, estão Sanches e Zapatero, o enjolado. Vejam. A mulher que me conquistar tem que ser como eu. Sincera, que não minta, odeio mentiras e que gosta de saunas. Bom, Pedrito, vou buscar seu par. Tudo bem? Que não tenha cara de bolinho, por favor. Bom, de onde você é e com o que trabalha? Sou de Soto del Real e sou joalheira. E você? Moro em um palácio e sou licenciado em destruição massiva territorial. Ela é mais gostosa do que sanduíche com anchovas. Ele lembra o Brad Pitt, não acha? Eu adoro. Querem saber a melhor parte? No coração de Sanches está escrito: fã de Pinóquio e amante de Xistorras. É a melhor maneira de definir Sanches. Não vejo outra melhor. Bom, Zapatero, amante do brilho, e Gertrudes com Freud Lannister à frente, fazendo seu trabalho de fiel secretária. Vejam. Aqui diz que a senhora tem estudos e experiência no setor privado. É isso mesmo? Isso mesmo. E verá que eu tenho uma formação específica em sim, sim, o que você disser. Saia daqui agora mesmo. No PSOE, não queremos degenerados como você. Que calor. Olá, Xoxito. É aqui que você pode se inscrever no Partido Lista. Sim, claro. Você trouxe currículo? O quê? Como é? Que sim, eu trouxe uma bunda grande. Você passou na primeira prova. Tem problemas com a justiça ou antecedentes criminais? Sim. Cara, eu não. Mas ela comigo sim pegou no meu pé. Aquela safadinha. Se eu te der esse envelope, o que você pensa? Bom, que são despesas de representação não tributáveis. Não quero adiantar nada, mas seu perfil está impecável até agora. Continue assim. Vamos continuar. Vou chamar a estagiária um instante. Sim. Puxa, loira, se não é agricultora, por que está com esses 2 melões? Ai. Que atributos você tem? Genial. Já pode ir, sim. Sim, sim. Agora, por favor, me acompanhe para fazermos os testes de campo. Claro, testes de campo. Com esses ingredientes, dá para passar pano, que é uma beleza. Então calculamos que as obras estarão prontas em 6 meses. Chega de bobagens e vamos ao que importa. Quando as garotas de programa chegam... Você tem que escolher a pessoa que escolheria para ser seu assessor pessoal de confiança, caso você fosse ministra. O número 5 me inspira muita confiança. Pode vir, número 5. Quando vamos conversar? Pare! Temos um mandado para revistar a sede. Chegou a hora, não se preocupe. As buscas da UCO costumam acontecer quase todos os dias. Isso é um ato fascista épico. É lawfare e um ataque aos meus direitos fundamentais. Você tem todos os requisitos para o Partido Socialista. Bem-vindo ao PSOE. Sim, senhores, os amigos do bairro Sauna tornam isso realidade, o que é o dia a dia na sede do PSOE. O dia a dia é assim. Como escolhem os candidatos, como chegam ao fim do mês, o que fazem com os envelopes. Organizações mafiosas e criminosas, nós rimos delas. Daqui a pouco nem isso vão nos deixar. E isso sim, eles continuam roubando, enquanto a gente conversa aqui. Eu entendo que alguém em algum escritório vai dizer, deixa eles, deixa eles. E cada programa que eles transmitem não ganha nada e nós ficamos ricos com o dinheiro deles. É possível que essa relação exista. Amanhã vamos insistir em acabar com esse regime corrupto, esse e outros. É nosso dever e gostaríamos que você nos acompanhasse. Até amanhã, amigos. Você sabe disso e eu também sei. Obrigado. Somos confidenciais. Você é confidencial. Eu sou confidencial. Todos confidenciais. Todos confidenciais. Mas só para mentes abertas e pra gente atenta.
Da trincheira as balas assobiam e não tem como sair lá fora. Aqui a liberdade tem asas de cera. Albert Castellon, Susana Gash. Você, garotas, nem eu e o resto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. E com essa, até amanhã às 8. Castellón Confidencial de Albert Castellón. Obrigado.